Atenção, galera! Imagina uma história tão insana, tão louca, que nem o melhor filme de Hollywood consegue chegar perto? Isso aqui é real, e você não vai acreditar no que vai rolar a seguir. Se liga nessa trama que vai te deixar de queixo caído. Não perde tempo, se inscreve agora e fica ligado, porque o que vem por aí vai explodir sua mente. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados e enigmáticos do planeta. E por trás das cortinas de propaganda e controle absoluto, existem histórias de sofrimento e repressão extremas. O regime de Kim Jong-un, seu pai Kim Jong-il e seu avô Kim Il-sung criaram um sistema de governo que reprime, tortura e controla a população de maneiras absolutamente impensáveis para a maioria das pessoas fora do país. Então, bora mergulhar de cabeça nas histórias mais insanas, cruéis e sombrias que rolavam por lá. Só que antes de qualquer coisa, é bom lembrar. O que acontece na Coreia do Norte é tão absurdo que parece coisa de filme distópico. Mas é real, tá? Se liga nos 10 fatos mais insanos, sombrios e perversos desse regime. 1. Campos de concentração, ou gulags da Coreia do Norte. Imagina um lugar onde as pessoas são forçadas a viver em condições que ninguém deveria passar. Nos campos de prisioneiros políticos, conhecidos como Kwan-li-so, a galera é tratada pior que animal. Sabe o que é ser preso por 3 gerações? Exato. Se alguém da sua família fizer algo considerado anti-regime, você, seus filhos e netos vão pagar o preço. Além de ser preso sem julgamento, você tem que fazer trabalho forçado, sobreviver em condições horríveis e muitos morrem de fome, doenças e exaustão. Em alguns casos, as pessoas são até executadas publicamente nesses campos. A galera que sobrevive a isso passa anos sendo tratada como lixo humano, sem qualquer tipo de compaixão. Tá achando que é ficção? Infelizmente não é. Isso é real e acontece até hoje. O país tem pelo menos 80 mil a 120 mil pessoas vivendo nessas condições extremas. 2. Execuções públicas como espetáculo. Sabe aquele rolê de terror que acontece em filmes de ação ou ficção científica, onde a galera é sacrificada diante de uma multidão? Na Coreia do Norte, isso é mais comum do que você imagina. E não é só pelo motivo de ser exemplo, as execuções são feitas de maneira grotesca para reforçar o poder do regime. Tem relato de execuções em estádios lotados, com pessoas sendo fuziladas ou até enforcadas publicamente. Uma das práticas mais brutais era a execução por foguetes, onde as vítimas eram lançadas ao ar com um foguete, uma espécie de forma de execução bem teatral, com o objetivo de causar medo. Até a família do condenado vai ser punida, para garantir que ninguém tente resistir. 3. A política de purificação das famílias. A Coreia do Norte adota um sistema insano de punição que não perdoa ninguém, nem as famílias. Quando alguém é considerado traidor ou inimigo do Estado, toda a sua família, inclusive seus parentes distantes, também são punidos severamente. Isso é parte de uma política de purificação social, onde as famílias podem ser presas, torturadas, até mesmo exterminadas. Em casos mais extremos, as crianças e netos das pessoas culpadas são enviados para campos de trabalho forçado, onde vivem em condições desumanas, sendo obrigados a cumprir penas por crimes que não cometeram. Eles nascem e crescem dentro de um sistema implacável e absolutamente cruel. É uma espécie de punição generacional, onde ninguém está livre, mesmo sem ter feito nada de errado. 4. Censura absurda e controle de informação. Imagina viver num lugar onde até as coisas mais simples da vida são completamente controladas? A Coreia do Norte não permite que seus cidadãos consumam qualquer tipo de informação que não seja a permitida pelo regime. Internautas? Quase inexistem. A internet no país é extremamente limitada e o cidadão só tem acesso a uma versão internacional controlada do que está acontecendo no mundo.
Qualquer tentativa de ter acesso à informação externa, como por exemplo, acessar notícias da internet ou tentar usar dispositivos de comunicação modernos, é severamente punida. Em 2013, por exemplo, o governo prendeu um funcionário de alto escalão apenas por ter tentado acessar filmes de Hollywood. Isso é apenas um exemplo de como a liberdade de expressão e comunicação é suprimida de forma brutal, onde até um simples livro com conteúdo subversivo pode ser o suficiente para você ser considerado um inimigo do Estado. 5. Trabalho forçado e fome em massa. Se você acha que o trabalho forçado é coisa de filme de terror, na Coreia do Norte é uma realidade para milhões de pessoas. Quem não é preso em campos de concentração é muitas vezes forçado a trabalhar nas condições mais extremas, muitas vezes até 12 horas por dia em fábricas ou na construção de monumentos e edifícios que exaltam a imagem de Kim Jong-un e seus predecessores. Além disso, a fome é uma constante no país. Em 2017, estimativas apontaram que cerca de 10 milhões de pessoas estavam com fome crônica. O governo utiliza a famine como forma de controle. Enquanto a população sofre, a elite do regime se alimenta sem problema. O governo usa isso como uma arma psicológica para manter o povo submisso. 6. A lavada de cérebros das crianças. É surreal o quanto a Coreia do Norte dedica à lavagem cerebral da população desde a infância. Desde os primeiros anos de vida, as crianças são ensinadas a adorar Kim Jong-un, Kim Jong-il e Kim Il-sung, como se fossem deuses. As escolas são um verdadeiro campo de lavagem de cérebros, onde as crianças têm que cantar hinos e memorizar discursos dos líderes, além de participar de eventos obrigatórios para adorar o líder. As crianças nem podem pensar por si mesmas. Elas são doutrinadas para ver o regime como perfeito e o resto do mundo como inimigo. Se alguém mostrar qualquer sinal de dúvida ou oposição, isso pode ser o fim da linha para a criança e sua família. São treinadas para serem leais, submissas e obedientes ao ponto de se esquecerem de sua própria identidade e necessidades. 7. Controle absoluto sobre a vida privada. Na Coreia do Norte, o controle da vida pessoal é levado a um nível absurdo. As pessoas são monitoradas o tempo inteiro. Não há privacidade. Nada que você faça, diga ou pense passa sem ser observado. Escutas telefônicas, monitoramento de conversas privadas e até controle sobre as viagens pessoais são comuns. Existem relatos de agentes secretos que se infiltram entre as pessoas para garantir que ninguém fale mal do regime ou se desvie dos padrões impostos. Caso alguém tenha um pensamento que fuja do padrão imposto, essa pessoa é considerada subversiva e corre o risco de ser torturada ou executada. 8. Execução de familiares de desertores. E se você tentar fugir da Coreia do Norte? Acredita que você pode escapar desse pesadelo? Bom, o que muitos não sabem é que, caso alguém tente desertar o país, toda a sua família também será punida. Uma das punições mais cruéis e injustas é que os desertores são caçados e suas famílias, até os parentes mais distantes, têm que pagar o preço. Muitas vezes, os desertores são capturados, levados de volta e executados publicamente. Mas o pior é que quem ficou atrás, como pais, filhos, irmãos, podem ser levados para campos de trabalho forçado ou até executados pela tentativa de fuga. 9. Sistema de castas que dita sua vida toda. Imagina viver num sistema onde sua posição social determina praticamente tudo na sua vida. A Coreia do Norte tem um sistema de castas conhecido como Songbun, que classifica as pessoas com base no comportamento da sua família, suas origens e a lealdade ao regime. Dependendo da classificação, você pode ter acesso a benefícios, como melhores empregos, educação e até alimentos, ou ser condenado a uma vida inteira de sofrimento e privação. Por exemplo, se sua família tiver uma história de resistência ao regime, ou se alguém for considerado traidor, você pode ser marcado para uma vida inteira de humilhação e privação. Não importa o que você faça ou queira fazer.
Isso é uma maneira de suprimir qualquer tentativa de rebelião de uma geração para outra, criando uma hierarquia rígida de pessoas privilegiadas e rejeitadas pela sociedade. 10. A adoração ao líder e a negação da humanidade. A maneira mais cruel de todas é a adoração cega ao líder. Em um regime em que o próprio líder é considerado Deus, literalmente, o povo é desumanizado ao ponto de ver Kim Jong-un como uma entidade superior. Eles acreditam que ele tem poder sobre a vida e a morte, e os líderes são tratados como se fossem infalíveis, como se não errassem nunca. Essa ideia é tão forte que se alguém questionar ou criticar o líder, ou até tentar fazer algo contra a sua imagem divina, isso é visto como uma ofensa grave. Em alguns casos, a pessoa sequer tem direito a um julgamento. Não é só o medo do regime que mantém as pessoas em linha, mas a doutrinação constante que as faz achar que seu líder é o salvador da pátria.